A LZR11 tá barato, vale a pena comprar? O que você precisa saber antes de tomar essa decisão. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Eu também tô no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link na descrição, me segue por lá, tem conteúdos diários de fundos imobiliários de muita qualidade. E a cota do ALZR11 vem caindo. Nos últimos 6 meses, caiu quase 10%. Saiu de R$ 116,06 para R$ 104,60, que é o valor hoje que está sendo negociado, enquanto eu gravo vídeo para vocês. E ele chegou a ser negociado a R$ 103,16, que é a mínima das últimas 52 semanas, e isso há poucos dias atrás. Quando a gente pega desde o início das negociações do fundo, em janeiro de 2018, ainda existe uma valorização de 11,61%. A cota na época custava R$ 93,72, chegou na sua máxima a valer R$ 141,31. Ali na época da crise sanitária dos 6 circuit breakers, né, que foi um estresse geral na bolsa, uma cota do ALZR11 custava R$ 81,56, e essa é a mínima do fundo, a mínima histórica do fundo. E em novembro de 2021, que foi uma época difícil para os cotistas de fundos imobiliários, né, em que existiam notícias de que os fundos imobiliários poderiam ser taxados, ele caiu a R$ 98,64. Então a cota do ALZR11 vem sofrendo bastante. Hoje o valor patrimonial por cota do ALZR11 é de R$ 106,12, ou seja, existe hoje um desconto de 1,43%, mas a gente sabe que tijolo, a gente não deve usar o PVP para decidir se tá bom ou não o preço para compra. De acordo com a taxa da renda fixa de agora, né, que está bem alta, 6,44%, nós teríamos um desconto de quase 2% na cota. Engraçado que está bem próximo ao VP o desconto hoje utilizado na planilha, né? A planilha inteligente, para quem não sabe, é um bônus que eu entrego para os meus alunos MFI, é uma ferramenta muito boa de precificação de fundos imobiliários, principalmente de tijolo, e ela vai comparar fundo imobiliário com a taxa da renda fixa, levando em consideração o risco, que no caso da LZR é risco 2, é um risco mais baixo, tá? E também os dividendos, tá? Eu coloquei os dividendos médios futuros do ALZR para 75 centavos, que eu acredito que ele consiga manter esse patamar até um pouquinho a mais, mas eu decidi manter a 75, tá bem conservador, acredito que é um patamar que ele consiga manter de recorrente para o fundo. E aí nós temos um preço teto hoje de R$ 106,64. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Por que eu falo que o preço teto muda sempre? Se você pega a taxa da renda fixa, coloca 6%, né? Vai que a taxa do Tesouro, IPCA+, com juros semestrais mais longos, hoje é 6%. Repare o quanto o desconto aumenta. A gente teria agora um desconto de 7,6%. Então, não peguem o preço de agora para fazer suas compras depois. Eu estou falando do preço hoje, com a taxa a 6,44 e com a LZR com esse risco de 2, pagando 75 centavos, ok? Mas fato é, está sim barato o ALZR agora, está dando opção de compra na minha planilha inteligente. Bom, para quem não sabe, o ALZR é um fundo imobiliário do segmento híbrido, gerido pela Alianza Gestão. Esse é um dos pontos fortes desse fundo, a gestão da Alianza é extremamente alinhada com os cotistas, e eu vou mostrar também por que ele é considerado um fundo de base, um fundo bem tranquilo, estável, perene, tá? Ele tem hoje quase 155 mil cotistas, ele tem um patrimônio líquido de quase 1,3 bilhão e ele tem alavancagem, e isso também tem gerado uma certa desconfiança em alguns cotistas. Era um fundo que não tinha alavancagem e hoje tem cerca de 22% de alavancagem. Lembrando que aqui o Clube FI leva em consideração o passivo dividido pelo ativo. E o ALZR11 paga dividendos há 6 anos, 8 meses e 26 dias. Ele pagou por cada cota até hoje R$ 58,21. E você vê aqui que em nenhum mês ele deixou de pagar dividendos. Isso mostra
que nesse tempo que ele distribui dividendos, aí 6 anos e meio mais ou menos, ele sempre foi bem estável, sempre pagou renda. Ele começa pagando aqui em torno de 64 centavos por cota, aí faz emissão, a renda cai, sempre foi assim, ele sempre demorou muito a alocar o valor captado em emissões, é um ponto de atenção no ALZR, mas sempre voltou depois de alocado pagando mais. Isso é muito interessante, né? Então ele veio melhorando a renda mensal, né, de 64 para hoje cerca de 75 centavos, que é o recorrente que eu acredito que ele consiga manter. Então vejam que ele consegue uma estabilidade e consegue também elevar a renda para o seu cotista. Isso é muito bom porque não é todo fundo imobiliário que consegue essa proeza, né? Pagar mais renda estável, recorrente aos seus cotistas. Aqui tem um absurdo de pagamento, né, que ele pagou em setembro de 2022, que foi a venda de um imóvel antigo que ele tinha, que era o edifício Clarian. Ele teve esse lucro e distribuiu toda a porrada em um mês só para os cotistas. Outra coisa muito interessante, ele estava em emissão na época e ele distribuiu esse valor antes das novas cotas serem integralizadas. Isso é muito bom, mostra o alinhamento do gestor com o seu cotista, né? Priorizando o cotista antigo ao cotista novo, tá? Nesse valor que ele está sendo negociado agora, pagando esses 74 centavos que ele pagou no último mês, ele paga 0,71 ao mês. E nos últimos 12 meses pagou 8,91%. Stella, não é pouco. Pessoal, tudo é risco-retorno. Ele é um fundo que eu falei para vocês que eu considero de base, aquele fundo tranquilo, estável, híbrido, que dá mais segurança para o seu cotista, né? Porque você tem ali receitas em imóveis de tipos diferentes e você tem, logicamente, um yield mais baixo. Tudo é risco-retorno na Bolsa de Valores. Então, ele é muito seguro, por isso ele paga menos. Uma coisa que eu gosto sempre de ver é se a gestão conseguiu crescer o valor patrimonial, né? Além da renda, além da cotação, o VP cresceu, o patrimônio que tem dentro daquele fundo foi valorizado por cota. E aqui a gente vê que em dezembro de 2017, o VP por cota era de R$ 95,92 e que houve uma valorização nesses 6 anos e meio, 6 anos e 8 meses, de 10,63%, já que hoje o VP é de R$ 106,12. Então, reparem que o gestor conseguiu valorizar o patrimônio. Não é todo gestor, todo fundo que consegue isso. Bom, hoje o ALZR não tem vacância, está 100% ocupado, né? Como a gente vê aqui, tá? Todos os contratos são atípicos, ok? Para quem gosta de contrato atípico, né? Mais longo, com cláusulas mais fortes, né? Esse fundo tem tudo isso, tá? E aqui a gente vê que por empreendimento a gente tem uma diversificação também, sendo o imóvel da Dupont em Alphaville o que tem maior proporção no fundo, 15%, e o Fenza em Santo André, 10%, tá? 71% dos imóveis ficam na Grande São Paulo, depois a gente tem Estado de São Paulo mais 17% e Rio de Janeiro 12%. E aqui a diversificação por tipo de imóvel. Repare aqui que 36% são edifícios comerciais ou lajes corporativas. Galpões logísticos, a gente tem galpão logístico seco, 34%, e galpão logístico refrigerado, mais 3%. Então, são 37% logística, tá? 23% renda urbana e tem aí 4% data center. Lembrando que ele está em vias de adquirir mais imóveis, tem mais um data center que fica em Porto Alegre, que acabou que a tragédia do Rio Grande do Sul atrasou, né, essa compra. A gente não sabe se será ou não feita, concluída, tá? Mas a parte de data center pode aumentar, tá? E uma coisa muito interessante que a gente tem que falar, tá? Nessas duas últimas emissões que o fundo fez, ele comprou imóveis todos de renda urbana e de galpões logísticos secos e o data center que a gente não sabe se vai entrar ou não, né? Mas de qualquer maneira, a gente vê que ele não comprou edifícios comerciais ou de lajes e eu particularmente gosto bastante. Eu acho que o futuro desse fundo é diminuir mais lajes, tá? Porque tem uma fragilidade maior. Eu acredito que a gestão esteja tomando esse caminho, o portfólio do fundo
vai melhorando ao longo dos anos. Em termos dos setores de locatários, a gente vê que alimentos e bebidas é a maior porcentagem, 33%, especialidades químicas, 15%. A gente vê que a média de tempo para vencimento de contratos é de 9,1 anos. E uma coisa que mostra a força dos contratos do ALSR, que é um dos pontos positivos do fundo, é o faturamento dos locatários, que é alto. A gente vê aqui, ó, que em dólares, em bilhões de dólares, 47% dos aluguéis, dos locatários, né, tem esse faturamento de 1 a 5 bilhões de dólares. 17% de 5 a 10 bilhões de dólares e 36% mais de 10 bilhões de dólares. Então, são inquilinos com muito poder aquisitivo, que tem muita força pagadora. Então, a gente não costuma ver problemas nos contratos do ALSR de inadimplência, de atraso de pagamento. Isso aí, até o momento, nunca aconteceu. Os contratos são muito fortes. É um dos pontos positivos da ALSR. Inclusive, no regulamento do fundo, a gente vê que existem muitas travas que tornam esse fundo muito seguro em termos de locatários, em termos de contrato. A gente vê que todos os contratos de locação são atípicos, né? Que o rating do locatário tem que ser muito bom, tá? Que o prazo de locação mínimo, quando ele compra um imóvel, tem que ser de 5 anos, então 5 anos no mínimo, ele não vai comprar um imóvel e logo o contrato acabar, e que tem que ter um cap rate mínimo para que ele compre aquele imóvel de NTNB mais 3% ao ano, né? Então, isso é muito interessante. Além disso, existe uma segurança nos imóveis que ele compra, porque a gente sabe que desenvolvimento de imóvel é arriscado, que é você ter aqui, ó, até no máximo 20% do PL do fundo em imóveis que podem estar em construção. E o mais interessante, em construção, ou seja, ele não pode pegar um imóvel e começar o desenvolvimento do zero, já tem que ter o terreno, o imóvel já tem que estar subindo, tá? Isso traz uma segurança maior. Outra coisa, para quem não gosta de hospitais como eu, né, fala aqui que não pode ter hospital, tá? Aqui. Então, ó, e é muito interessante isso. Consta no regulamento, ele não pode comprar hospital. Eu particularmente gosto bastante disso. Uma coisa que a gente tem que saber, tem que levar em consideração, o ALSR, ele bate o IFIX, ele bate o CDI do período, tá? Então é muito importante saber disso. A rentabilidade do fundo, até o momento, tem sido muito boa. E uma coisa, é lógico, que é bom a gente se atentar é que o número de cotistas do fundo cresceu desde o seu início mês após mês. Na minha visão, o principal ponto de atenção do ALSR são os imóveis antigos do fundo, tá? Esse imóvel aqui, ó, atento, tá? E esse imóvel Air Liquid são imóveis ruins, tá? São imóveis mais velhos, são imóveis mais fudebinhas, vamos dizer assim, tá? Na linguagem que eu gosto de usar. Então, nós temos dois imóveis que são desde o IPO, esses dois são os primeiros imóveis dele, tá? Atento e Air Liquid, que são ruins, tá? Repare aqui que em julho de 2026 vai vencer o aluguel, tá? Em julho de 2026. Então, ele tem um tempo aí para vender esse imóvel, menos de 2 anos, e ele tem que vender, porque o imóvel não é tão bom assim. Então, a gente vê aqui que é um imóvel localizado no Rio de Janeiro, né? Que é uma localização mais complicada. Então, a gente tem vacância mais alta. O imóvel em si não é de um padrão construtivo tão bom. A gente vê que é monousuário. Então, se o inquilino não quiser renovar, vai ficar vago, né? Como aconteceu com o IPG, né? Que a gente já vai ver ali. E a gente tem também o Air Liquid, tá? Air Liquid, dá para ver aqui. É um imóvel mais antigo. A gente vê que esse, pelo menos, o vencimento tá mais longe, né? Fevereiro de 2030, tá? E a gente tem também imóveis que ele adquiriu em 2019, tá? Não são os primeiros, porque os outros dois vieram com o IPO, né? 2018 ali ele comprou, mas também não são muito bons, tá? Aqui é um galpão refrigerado, tá? Vencimento agosto de 2019, a gente tem aí quase 5 anos ainda pela frente, tá? Localizado em Bauru, mas querendo ou não, é um imóvel mais antigo, o padrão construtivo não é tão bom. E aí a gente vem para esse da BRF, tá? Também é um galpão refrigerado, localizado em Guarulhos. A gente vê que vence também em agosto de 2019, tá? O IPG
tá? Assim como o Clarian, que já saiu e que eu mostrei para vocês que pagou 5,65 lá em 2022, ele conseguiu vender, né? Ainda bem, porque estava vago. Reparem que é um imóvel, querendo ou não, também de um padrão construtivo mais baixo. Então a tendência é, quando esses imóveis, não que seja certo que isso vai acontecer, mas a tendência é, assim como o IPG, quando ficar vago, a tendência é que esses imóveis mais antigos, de um padrão construtivo inferior, quando acabar o contrato, quando o contrato vencer, fiquem vagos, como foi o caso do IPG. Mas nesse caso aqui, ele conseguiu vender, tá? Conseguiu vender, então menos um problema, certo? Mas esses imóveis, e como o Santillana também, em São Paulo, tá? Que é um edifício comercial, lajes, a gente vê pela foto que não é tão bom, tá? Dezembro de 2029 é o vencimento. Lembrando, são contratos fortes. Até essa data de vencimento, eles não devem apresentar problemas para a LZR, tá? A gente tem como pontos positivos no fundo os contratos fortes, os inquilinos fortes. Então a tendência é que não dê problema, como não vem dando. Mas no vencimento, isso pode acontecer sim, e é bom a gente saber disso e ter isso como ponto de atenção. Então, 5 imóveis do portfólio do ALZR seriam mais problemáticos, podem apresentar problemas no futuro, tá bom? É importante a gente saber. Ele tem também bons imóveis que ele comprou ultimamente, como eu falei, nas últimas compras, nessas duas últimas emissões, ele comprou muito bem. Então, tem o data center, tem imóvel de data center, né? O da Sky. Tem esse imóvel da Balduco, que é bom. A gente tem ele também, esse da Dupont, que ele comprou através de cotas desse fundo, TSR11, tá? Tem essa escola também em São Paulo, né? Que é bem cara, uma das mais caras do Brasil. E tem comprado, essas são as últimas compras, ó. Loja Oba, Hortifruti, que eu particularmente gostei bastante dessas compras. Essa outra também, São José do Rio Preto. Esse centro de distribuição, né? Galpão Logístico, que comprou também. Esse outro centro de distribuição do Mercado Livre. São todas compras novas e todas compras que eu gostei bastante. Tem também 2 centros de diagnóstico que não tá aqui, tá? Mas ele vem fazendo boas compras, as escolhas para o futuro do fundo são muito boas e eu venho gostando de como a gestão vem alocando o dinheiro das emissões. Bom, e finalmente, vale a pena comprar a LZR11? Bom, na minha opinião, a LZR11 é um dos fundos mais estáveis, mais tranquilos para se carregar numa carteira para aposentadoria. Eu, particularmente, gosto bastante da gestão, venho gostando bastante das compras de imóveis, acho que o portfólio vai melhorar, mas sim, nós temos esses pontos de atenção dos imóveis que não são tão bons assim. Quando vencer o contrato, pode gerar algum problema. E lógico, o valor da cota hoje do ALZR11 está num dos patamares mais baixos dos últimos anos. Então, para mim, é uma oportunidade sim, mas o investidor tem que entender que essa cota pode cair mais. Afinal de contas, a gente está falando de renda variável. Agora eu quero saber de você. Vê o ALZR11 como uma opção de compra agora ou acha que ainda tá caro? Fala para mim nos comentários que eu vou adorar ler. Por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.